Bem, hoje a gente inicia aqui uma conversa sobre temas bem profundos, né? Sabedoria, paz interior e principalmente como é que a gente lida com os desafios que aparecem na vida. A nossa base para essa conversa é um texto Sabedoria e Paz. E o objetivo, acho, é tirar daqui umas ideias-chave para ter uma perspectiva talvez mais rica no dia a dia. Exatamente. E esse material, ele nos convida a olhar para essa conexão que é fundamental entre o nosso mundo interno, quer dizer, a nossa calma, a nossa fé, discernimento, e aquilo que a gente enfrenta fora, né? Conflitos, relacionamentos, obstáculos. Como é que uma coisa influencia a outra? Essa é a grande questão, eu acho. E tem uma imagem forte no texto, a da pessoa sábia que consegue resolver problemas complicados, tipo, sem levantar a mão, quase, invisível assim. E isso é colocado junto com outra ideia, a de que aquele que constrói encontrará graça. Parece que sugere um tipo de força que não é agressiva, sabe? Mas que está na criação, no construir. É, e o que eu acho fascinante aí é a ênfase na forma como se age, né? Não só na ação em si. A força não vem, tipo, do confronto direto, mas dessa sabedoria interna, da intenção de construir. É uma força que opera mais pela inteligência emocional, talvez espiritual, alterando a situação de dentro para fora ou com uma abordagem que edifica, né? Em vez de destruir. E a tal graça parece ser uma consequência disso. Essa ideia de construir leva direto para os relacionamentos, que é outra área que o texto toca de um jeito bem prático. Ele alerta que aquela dinâmica de só um lado ceder sempre, bem, isso não funciona a longo prazo. E tem um perigo aí que ele aponta. Quando os conflitos ficam escondidos, não ditos, o silêncio vai criando uma distância que pode ficar impossível de cruzar depois. Exatamente. E ceder, nesse contexto, eu acho que significa mais do que só ser flexível, né? Pode ser um padrão de se anular mesmo, de não haver um diálogo real onde as necessidades de um lado são sempre ignoradas para evitar briga. O texto sugere que essa paz, que é só aparente, é uma ilusão. Não falar sobre os problemas não faz eles sumirem, só enterra. E o que morre junto é a conexão, a comunicação. Mesmo que seja difícil, é vital. Autêntica. E aí, o texto traz uma perspectiva quase radical para olhar para esses conflitos, levanta a pergunta: e se esses seus conflitos de agora forem, na verdade, uma preparação para o seu futuro? Chega a falar numa dimensão espiritual, tipo, Deus te preparando. É uma ideia que, nossa, muda tudo na forma como a gente pode encarar as dificuldades, né? Sem dúvida. É uma virada de chave, né? Tira o foco do problema lá fora e traz para dentro, pro crescimento. Em vez de ver as lutas só como obstáculos para tirar do caminho, a gente começa a ver como experiências que formam a gente, que talvez sejam até necessárias para desenvolver a força, a sabedoria que a gente vai precisar lá na frente. E isso conecta direto com aquela ideia de que as soluções mais poderosas, elas moram dentro da gente. Se o desafio é uma preparação, então a forma como a gente responde vira o nosso campo de ação, o nosso poder real. E essa força interna se liga com o conceito de paz verdadeira que o texto descreve. Não é aquela paz que depende de não ter problema nenhum, sabe? Mas uma que, como diz lá, vem ao não permitir que as circunstâncias mudem você. É uma estabilidade que fica, mas essa paz não é ficar parada esperando. O texto é muito claro sobre a importância do timing. Diz que a coisa certa na hora errada é a coisa errada. E que se mover na hora errada é o primeiro inimigo do propósito. Forte isso. Nossa, isso vai no coração da resiliência. E da sabedoria prática, né? A paz é algo que a gente cultiva dentro, é a nossa âncora. Mas a sabedoria não é só saber o que fazer, mas, e isso é crucial, discernir quando fazer. Agir por impulso, mesmo com boa intenção, pode dar tão errado quanto agir tarde demais ou nem agir. Esse discernimento do momento certo parece que é fundamental para alinhar as ações com o propósito e para que elas funcionem de verdade. E para a gente ir fechando essa exploração, tem uma distinção rápida, mas importante que o texto faz. A diferença entre ter informações sobre Deus e ter um relacionamento com Ele.
Sim, e isso é uma metáfora muito poderosa para uma verdade maior, né? Que se aplica não só na espiritualidade, mas em qualquer área de conhecimento ou desenvolvimento pessoal. Existe um abismo, né, entre saber fatos sobre algo, pode ser uma pessoa, uma habilidade, um conceito, e ter uma conexão de verdade, experiencial, vivida. Uma coisa é o conhecimento na cabeça, outra é a sabedoria que vem da experiência, da pele. Então, resumindo aqui os nossos pontos principais dessa análise, a gente falou do poder que a nossa perspectiva interna tem para transformar os desafios, da possibilidade de achar um significado formativo nos conflitos, da necessidade, que não dá para ignorar, da comunicação sincera nos relacionamentos e dessa sabedoria de agir não só certo, mas na hora certa. E talvez já a reflexão final que a gente pode deixar aqui, inspirada no que a gente conversou, seja essa. E se a gente começasse a encarar cada desafio não só como um obstáculo chato, mas como uma potencial preparação? Como será que isso poderia mudar não só a nossa jornada pessoal, mas a forma como a gente encara e supera as dificuldades que a vida sempre traz? Fica aí a pergunta para a gente continuar pensando.